Oi, pessoal, boa noite. Né? Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa, gente, foi a profecia do grande profeta Isaías. Essa profecia, ela se concretizou depois de muito esforço de Mestre Jesus e muito empenho de muitos espíritos luminosos. Maria e Jesus, eles foram da pequena cidade de Nazaré, lá na Galileia. E hoje estamos aqui, gente, nessa conversa dessa quinta-feira tão especial, dia 23 de dezembro de 2021, quase véspera de Natal, antevéspera de Natal, noite anterior à véspera de Natal. Amanhã, então, será, né, noite de Natal. Essa comemoração do Natal, ela foi oficializada pela Igreja através do bispo romano Libério, lá no ano de 354 depois de Cristo. Mas a data foi fixada no ano 453. José Herculano Pires, no seu livro O Infinito e o Finito, nos informa, gente, que o nascimento de Jesus na manjedoura foi a primeira parábola de Jesus. Não foi falada, mas foi vivenciada. Né? Bom, e na sequência, nós tivemos também os Reis Magos, né? A estrela de Belém antes dos Reis Magos e a fúria de Herodes. E é bom lembrar, gente, que essa, tá, é uma live espírita num canal espírita. E respeitando todas as religiões, filosofias e pontos de vista, vamos expor aqui hoje assuntos pela ótica da doutrina espírita. Então, muito boa noite a todos vocês, né? Boa noite novamente a todos vocês que estão ou não estão no chat, né? Que vão assistir a live depois dessa estreia pré-natalina. E agora, para prosseguir, vamos aí que nós vamos ser brindados agora pela fala da nossa irmã Marlene, nossa presidente querida da nossa casa, a BBM. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para dar toda a assistência que esse canal TV BBM ao longo desse tempo todo vem trazer no coração de todos vocês. É Natal. Natal de amor. Natal, pão da vida, a estrada evolutiva, a presença de Jesus em nossa caminhada. Unamos os nossos corações, queridos irmãos e irmãs, enaltecendo cada vez mais essa fé inabalável, esse momento em que o Natal, não só do exterior, mas do interior, da presença viva do menino Jesus em nossas caminhadas, porque é Ele que nos dá força, nos dá coragem, nos incentiva para continuarmos a nossa caminhada, ainda que por lágrimas, por dores, mas esse é o momento. A fé inabalável nos faz acreditar sempre que Jesus reina em nossa vida, em nosso planeta, pois Ele é o nosso mestre, nosso modelo e guia, o governador dessa terra. Feliz dia de Natal para todos, porque Natal é Jesus sempre em nossa caminhada. Paz, amor, alegria e muita fé. Assim seja, graças a Deus. Bom, agora, né, após esse brinde, né, nós somos brindados com a fala da nossa irmã Marlene, né, nessa live tão especial que antecede a noite de Natal, vamos agora para a nossa
a leitura do texto inicial na noite de hoje, como sempre fazemos. Tá? E hoje, né, a leitura do nosso texto inicial, vou pegar aqui para vocês e vou ampliar. Tá? O nome é Algo Mais no Natal. É a lição 13, tá? Do livro A Luz da Oração, da editora Clarim, o médium Francisco Cândido Xavier, e o texto é do Espírito, foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então eu amplio aqui para vocês, para acompanhar melhor, né? Então vamos lá. Livro A Luz da Oração, lição 73, Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te. Os exemplos. Escrito por Emmanuel. E agora, após a leitura da nosso texto inicial, nós vamos para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos limpar as nossas mentes, todas as agitações do dia a dia. E agora vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de podermos aqui estar nessa conversa, e vamos pedir todo o amparo e proteção da espiritualidade amiga, que nossos guias e mentores estejam conosco, que possam, em nossos lares ou locais que nós estejamos nesse momento, sermos banhados por chuvas de bênçãos. E essas bênçãos especiais dessa noite pré-natalina. Que assim seja, Pai querido, em nome de Mestre Jesus, o aniversariante próximo. Graças a Deus. Bom, pessoal, então agora nós já vamos começar a nossa conversa, iniciar, a nossa conversa de hoje da seguinte forma. Vamos falar um pouco, inicialmente, da família de Jesus. Bom, a família de Jesus, de acordo lá com os textos bíblicos, e também a fala de muitos espíritos, toda a família de Jesus foi escolhida previamente para o nascimento de Jesus. A família física, encarnada, tinha sido então avisada pelos espíritos elevados pelos processos do sono, tanto sobre a vinda de Maria, que também foi muito aguardada, quanto a de Jesus. E muito antes, de todo esse grupo que chamamos de família de Jesus, todo esse grupo renascer, já estava tudo planejado. Maria de Nazaré era filha de pais judeus. Os nomes que nós temos pelas fontes são Joaquim ou Eli e Ana. Maria nasceu e viveu a sua infância em Nazaré, onde também ficou noiva do carpinteiro José, da tribo de Davi. O Evangelho, segundo Lucas, é a principal fonte bíblica sobre Maria. Em João, no Evangelho de João,
José é apenas mencionado como membro da Sagrada Família. No Evangelho de Marcos, José nem sequer, gente, é mencionado. Tá? Bom, o motivo, então, da fuga, né, que nós tivemos, tá? Então, no Evangelho mencionado, né, o Evangelho de Mateus, é apontado que José era filho de Jacó. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 16. Em Lucas, capítulo 3, versículo 23. É apontado que é filho de Eli, né, José. Também há evangelhos apócrifos que falam de José. Ou seja, né, mas nenhum deles, gente, é falado que José, né, é falado que José morreu no dia 26 do mês egípcio, o que equivale a dizer dia 20 de julho do calendário gregoriano. O evangelista Lucas traça a genealogia de Jesus, a partir do nome de sua mãe, né, Maria de Nazaré. Segundo a tradição do judaísmo, é a genitora quem transmite o nome da família aos filhos, né? Diferentemente da tradição ocidental, na qual o nome da família é fornecido pelo genitor. Então, Jesus, ele nasceu em uma humilde estrebaria, em Belém de Judá, e sua família fixou residência em Nazaré, na Galileia. Pouco tempo depois do nascimento, José e Maria fogem com Jesus para o Egito. Aí agora que vai ter, né, que eu vou falar aquilo que eu embolei ali quando estava falando de José, antes de começar a falar de Jesus. Bom, agora sim, nós temos que essa fuga, né, para o Egito, o motivo dela foi para escapar da fúria do rei Herodes. O rei Herodes, ele ordenou a morte de todas as crianças com até 2 anos de idade. E com a morte, né, do rei Herodes, o ano 4 da nossa era, da era cristã, José, Maria e Jesus retornaram a Nazaré, de acordo com o que está lá em Mateus, lá no capítulo 2, versículo 23. Bom, atendendo, né, aos alertas divinos, que eles voltaram. Bom, todavia, mesmo após a morte de Herodes, ainda havia perigos, pois o sucessor de Herodes era o rei Arquelau. Ele era igualmente cruel, tá? Descendente do rei Davi. Ao considerar, né, a antiga profecia de que o Messias viria de uma linhagem dessa tribo israelense. Então, nós vamos ver que não foi só Herodes. Muita gente tinha medo, tá, do nascimento de Jesus. E já estava preocupado desde a época, né, do nascimento de Maria. Mas agora, nós vamos conversar um pouquinho, né? Assim, Jesus nasce entre os exilados de Capela, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. E enquanto a gente conversa, eu vou ampliar aqui o quadro para que vocês possam seguir aí o raciocínio, tá, da minha fala. Então, nós sabemos que a família terrena de Jesus, ela pertence ao povo hebreu. E o povo hebreu, junto com o grupo dos árias, dos egípcios, dos gregos e das castas da Índia, fazem parte da população de espíritos exilados no planeta Terra. Essas, né, são as conhecidas raças adâmicas, que eu acabei de falar, né, resumidamente atreladas nos textos bíblicos, essas famílias, né, aos mitos de Adão e Eva e aos mitos dos próprios anjos caídos. E aí vocês têm no quadrinho aí do lado, né, alguns detalhes desses povos, enquanto eu converso aqui com vocês vão acompanhando, tá, no quadrinho. Então, esses grupos que eu estou falando para vocês, estão expostos aí no quadro, eles foram expulsos temporariamente de seus planetas de origem, os quais orbitam o sistema planetário da estrela Capela. Fica lá na constelação do Cocheiro.
Esses espíritos, gente, eles estavam prejudicando o progresso de civilização planetária deles. São almas que desenvolveram o intelecto, mas não evoluíram nos aspectos moral e ético. Quando a humanidade, né, desses planetas atingiu um nível de elevação intelectual e moral, essas almas foram trazidas para cá, para o nosso orbe, né, para o planeta Terra, nosso orbe terreno. E assim, Jesus, gente, os recebeu aqui na Terra, né? Seres sofredores, infelizes, angustiados e aflitos, persistentes, gente, na prática do mal. Muitas dessas almas permanecem por aqui, né? Somos nós, né? Também. Grande parte de nós, né? Essa é a grande verdade. Fazemos parte desses grupos. Esses grupos de capelinos chegaram aqui à Terra, né, ao orbe terreno, como degredados, né, então, de outro mundo. Porém, já detinham grande avanço científico, gente, e intelectual e também de organização social. Eles reencarnaram entre as raças ignorantes e primitivas que habitavam o planeta antes deles. Ensinaram aos homens das cavernas, né, a fazer, por exemplo, o fogo, a caçar, as técnicas de agricultura. Ensinaram, então, né, tudo isso. E colaboraram dessa forma com a evolução da população de espíritos que já estavam aqui no orbe terreno. Tá? Houve um único grupo de degradados que não veio do sistema de capela, que foram os chineses, e isso fica para uma outra conversa, um outro momento. De acordo com o espírito Emmanuel, né, através do médium Chico Xavier, nosso querido Chico, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que os hebreus e os egípcios eram os grupos mais religiosos dentre os povos decaídos, mas sempre foram extremamente orgulhosos. E Jesus nasceu, né, lá, né, entre os hebreus. É por isso que falamos dos anjos decaídos. E agora vamos adentrar aqui um pouquinho mais nesse assunto, tá? Mudando aqui para vocês. E vamos falar então, gente, né, dessa preparação, né? A contribuição dos hebreus para o nascimento de Jesus. Já sabemos que são capelinos, né, que vieram esse grupo todo de capela. E Jesus nasceu entre eles. Então coube aos hebreus presentear a humanidade com a crença no Deus único através do patriarca Abraão. Depois vem Moisés. E com certeza os 400 anos do cativeiro humilhante no Egito ajudaram os orgulhosos hebreus a cultivar a humildade, né? A humildade necessária que os preparou para a missão determinada pelo Cristo, desde que esse povo todo chegou aqui na Terra, foi degradado lá de Capela. Que esses mundos de Capela, inclusive, também tem como governador planetário Jesus, tá? Mas é também um outro papo. Assim como a Terra, né, também tem como governador planetário Jesus. Bom, mas é um cativeiro, né, que teve esses 400 anos de cativeiro no Egito. Foi um cativeiro que teve início antes da chegada de Moisés, que pôs fim a essa etapa. A travessia, né, aí veio a travessia do deserto, que poderia ter sido feita em 3 anos, mas levou 40, né, gente? E por que levou 40? Né? E foi assim determinado por Moisés, né, que sempre esteve orientado pelos mentores espirituais através de sua grande mediunidade, grande capacidade, enorme capacidade mediúnica. E de acordo com Divaldo Franco e sua mentora Joana de Ângeles, Moisés, acima de tudo, entendeu ser necessário preparar a juventude para formar uma raça forte. E essa juventude, né, que foi lá nascendo, né, com essa andada, né, lá pelo deserto, que herdou a terra prometida. O período então do deserto colaborou nessa consolidação do sentido de unidade
e crença em Deus, permitindo a formação de uma nova geração, sem os vícios do cativeiro, né, da geração anterior. Né? Isso tudo antes de chegar nas terras de Canaã, terra prometida. Então os hebreus, eles se deixaram levar pelo sectarismo pernicioso do orgulho de raça e passaram a se considerar como o povo escolhido por Deus, com aquela visão equivocada sobre Deus. Os hebreus, gente, deixaram um rastro de destruição em seu processo de ocupação das terras prometidas por Iaé, né? Eliminando num total de 31 reis, só para vocês terem uma ideia. E estes excessos provavelmente acarretaram mais um grande karma, né, coletivo desse povo. E por isso, né, que eles sofreram expiações, como, por exemplo, a dominação estrangeira da Palestina pela Babilônia, em 538 a.C., a da Grécia, em 333 a.C., e por Roma, né, em 63, a partir de 63 a.C. E mais recentemente, ainda tivemos a tragédia do Holocausto ocorrido lá, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, pelos nazistas, né, que impuseram isso a eles. Então, e foi durante a dominação de Roma, voltando lá na época de Roma, né, que Jesus nasceu, né, entre os hebreus, né, esse grupo de capelinos, como falei anteriormente. Mas no período entre Moisés e Jesus, gente, nós tivemos ainda grandes profetas, como, por exemplo, Isaías, né, cujo nome significa auxiliar ou ajuda. Tivemos também Jeremias, que o nome indica a elevação de Deus. Tivemos Ezequiel, cujo significado do nome é a força de Deus ou Deus fortalece. Tivemos também Daniel, né, que significa aquele que é julgado por Deus. E outros ainda, né, como o profeta Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, né, Abdia, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel. Mas devemos aqui destacar, até pela conversa de hoje sobre o nascimento de Jesus, né, que Isaías foi o profeta que mais tratou da vinda do Messias. E no plano espiritual, coube a Isaías a preparação de todo esse contexto, claro, junto com o espírito de Maria, né? E a vinda, tanto a vinda dela, né, a preparação, quanto a de Jesus. Que ambos, né, Isaías e Maria, eles pertenciam a um grupo de espíritos, gente, mais elevados, né, que estavam executando essas tarefas de preparação, cujo nome era Ceareiros do Bem. Todo o amparo deles. E aí agora então vamos falar um pouco sobre esse pessoal, né, sobre os Ceareiros do Bem. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre eles, que envolve Maria, envolve José, né, envolve Isaías e por aí vai. Então, os Ceareiros do Bem foi o grupo de espíritos elevados que realizaram, gente, toda a preparação ocorrida antes da vinda de Maria e de Jesus. Tá, no plano espiritual. Esses espíritos iluminados, eles deslocaram-se para a Palestina com o objetivo de criar, gente, um ambiente propício, tá? E estabelecer os meios, né, para os nascimentos e as missões tanto de Maria quanto de Jesus Cristo. Então os Ceareiros do Bem cruzavam a Palestina fazendo a limpeza espiritual e desfazendo as trevas. E para isso eles atuaram inclusive em cidades próximas à região da Palestina, né? Inclusive na Babilônia. E Nazaré foi o centro da atuação desse grupo de espíritos elevados, né? Então eles se concentraram, né? Eles concentravam a preparação e a limpeza do ambiente a partir de Nazaré. Eles faziam parte desse grupo, como eu falei para vocês, Maria, né, antes de nascer. Ela mesma ajudou
a preparação dela mesma e também de Jesus, ainda no plano espiritual. E também, né, tivemos nesse grupo, como eu falei, reforçando, ratificando, o profeta, o espírito do profeta que conhecemos como Isaías, né, e de um espírito de altíssima luminosidade, conhecido pelo nome de Iléu. E assim de cidade, né, como a de Mênfis, no Egito, por exemplo, se concentravam espíritos das trevas, gente, olha só, verdadeiros sábios no tocante, né, à ciência do mal, né, e até qualquer tipo, né, de ciência, tecnologia e tudo mais. Porém, moralmente, né, eles eram petrificados em relação aos bons sentimentos, de moral baixíssima, de enorme degradação moral. Então, eram poderosas entidades do mal que confiavam nos deuses que eles adoravam, né, nas vidas anteriores, aqui mesmo no nosso planeta Terra. Então, esses espíritos de grande conhecimento, mas de sentimentos altamente inferiores, eles deslocaram-se para a cidade de Jerusalém. E os espíritos iluminados dos ceareiros do bem localizavam e neutralizavam esses seres em cidades como, por exemplo, Jope, Hebrom de Judá, dentre outras. Tá? E aí, partindo dos ceareiros do bem, que era esse grupo do plano espiritual, vamos agora conversar dos grupos que estavam, né, de espíritos elevados aqui no nosso plano físico. Né, inclusive, né, e principalmente os essênios, contemporâneos lá, né, de nascimento de Maria e de Jesus. Então, nas histórias dos povos, gente, que é muito, inclusive, mais antiga do que a ciência desconfia que a ciência nos conta. E a ciência vai descobrindo isso aos poucos. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, tivemos a presença desses seres de luz auxiliando a humanidade, né, e preparando também a vinda de Jesus. Foram espíritos de muita luz, gente, que encarnaram no mundo como precursores, principalmente de ensinamentos do amor. Sobretudo depois da chegada, né, dessa turba toda capelina. Né? Bom, inicialmente tivemos lá na Lemúria, com Namu e Juno. Agora eu vou até colocando aqui para vocês, vocês vão acompanhando, tá? esses detalhes. Então, Namu e Juno na Lemúria. Na Atlântida tivemos Anfion e Antúlio. E depois, primeiro na Pérsia, tivemos Krishna. E na Índia, né, tivemos Buda. E por fim, o maior de todos, que foi o Cristo planetário, né, Jesus, na Palestina. Então, sempre em apoio a esses seres espirituais, especiais, né, de enorme elevação, sendo o maior disparado Jesus, sempre tivemos grupos de apoio, como no plano físico também, como, por exemplo, os sacerdotes flâmanes da antiga Lemúria. Vocês vão acompanhando no quadrinho, tá, que eu botei para vocês aí. Acompanhando aí esses detalhes. São muitos nomes, muitos grupos. Bom, então quase de forma simultânea nós tivemos também a fraternidade dos profetas brancos no antigo continente Atlântico, lá na Atlântida. No futuro, já renasceram no Ceilão, seguindo aí a história da humanidade. E fundaram lá no Ceilão os santuários da Grande Torre do Silêncio, em apoio a Krishna. E na Grécia formaram o grupo dos Dáctilos. Aí depois veio a fraternidade dos Cóbidas, que difundiu as verdades espirituais no Antigo Egito e na Mesopotâmia. E por fim, com Moisés, né, os essênios despertaram e se espalharam pela Palestina, pela Fenícia e pela Arábia. Documentos, gente, olha só isso, descobertos pela arqueologia, atualmente, nas ruínas dos templos egípcios de Mênfis, de Ábidos, de Sais e outros, vem comprovando essa trajetória desde a Lemúria, né, de todos esses grupos que eu cabe citar aqui e que está no quadro para vocês acompanharem. Então, aos poucos, vamos descobrindo muito mais sobre todos eles. Pois sempre, gente, foram todos
os sacerdotes do silêncio e, por que não, também da humildade. Foram almas de luz renascidas, trabalhando sempre em silêncio, sem ruídos entre os vivos, né? Com humildade e sem chamar a atenção. Então, conhecidos às vezes como os terapeutas, espalhados por toda a parte, andando entre as pessoas. Eles consolavam os famintos, curavam os doentes, difundiam os conhecimentos, as verdades espirituais. Entre eles, havia inclusive uma hierarquia altamente respeitada, baseada, é claro, essa hierarquia, no saber, na idade e nas virtudes, nos valores morais. Enfim, foram todos sacerdotes, como, por exemplo, os do Templo Escola do Monte Horebe, na Arábia, dirigido por Melquior. Os Ruditas, solitários dos Montes Sagros, na Pérsia, cujo culto era baseado em Zend-Avesta, de Zoroastro, e cujo chefe era Baltazar. Os solitários do Monte Zuleimã, junto ao rio Indo, dirigidos por Gaspar, senhor de Srinagar e príncipe de Bombaim. E, finalmente, os essênios na Palestina. Pois é, acompanhando aí, né, vocês vão vendo esses detalhes todos que eu estou falando para vocês. Esses nomes. Né? Então, espíritos renascidos em escolas iniciáticas. Escolas de sabedoria através dos séculos e milênios. Os essênios, então, gente, representavam essa continuidade, ratificando, confirmando o que eu já tinha falado um pouco antes aqui na conversa. Então, eles representavam essa continuidade desses grupos de apoio ao renascimento dos grandes seres, tendo como objetivo maior a preparação, né, para o ápice, que foi o nascimento do Messias, do Cristo planetário, do governador da Terra, espiritual da Terra. Jesus foi a mais alta manifestação, gente, do plano espiritual superior no planeta Terra. Então, como nós podemos perceber, né, Melquior, Baltazar e Gaspar foram os visitantes especiais que a tradição chama de reis magos. Né? Eles seguiram o brilho da estrela, visitaram o recém-nascido menino Jesus nos primeiros dias do seu nascimento em Belém. Eles vieram, tá, na direção do Oriente, onde ficavam a Caldeia, a Assíria, a Pérsia e a Índia. O próprio Evangelho de Mateus, né? Mateus capítulo 2, versículo 2, a gente fazendo essa fusão, né, do texto bíblico com a ciência, com as informações, né, que os espíritos também nos passam nos livros espíritas, né? Então nós temos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 2, que é relatado que um dos magos, né, dos reis magos, disse, quando chegou lá até Jesus, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Depois dessa mínima explanação, agora já entendemos de onde vieram os famosos reis magos, né? Pois é, esses reis magos representavam, juntos com os essênios, todos esses grupos de seres de luz, desde a Lemúria, que eu falei aqui ainda há pouco, que está aqui no quadro do lado. Sim, né, gente? Não foram só os essênios, então. Havia ainda muito mais. Tá? Bom, então, fixando nos tempos mais próximos a Jesus, né, e Maria, vamos falar desses seareiros do bem e dos essênios. Se no plano espiritual, o grupo de seres iluminados, chamados de seareiros do bem, já preparavam em todos os cantos, há milênios, né? Todos os cantos da Terra, a vinda de Maria e de Jesus na Palestina, no mundo físico, também havia os outros grupos de seres de luz encarnados, chamados na época de Maria e de Jesus de essênios ou fraternidade dos essênios. Tá? E a origem, gente,
desse grupo ocorreu com Moisés, tá? Após, como eu falei antes um pouquinho, falo mais um pouco agora. Então ocorreu com Moisés, a origem dos essênios, após uma visão, orientação de Jesus lá no Monte Sinai. Moisés, inclusive, ele narrou esse episódio referente a essa visão antes de morrer. Revelou, né, aos anciões do Monte Nebo, lá no Monte Nebo. Então a fraternidade essênia, ela foi criada, orientada por Moisés e dirigida pelo seu discípulo Essém, que a exemplo de Moisés, tá, também possuía uma fantástica faculdade mediúnica e conversava com os espíritos. E Moisés, né, relembrando que eu falei, né, era um grande médium, como a própria história dá conta dos fenômenos todos que ele realizou. Os essênios, eles se reuniam então sempre de forma secreta, a exemplo dos outros grupos da Lemúria, né? O grupo era composto, né, dos essênios somente por pessoas que tivessem a capacidade, gente, de discernir os altos ensinamentos dos profetas. Então havia os santuários, como por exemplo no Monte Carmelo, no Monte Tabor, no Monte Hermon, nos montes Moabe e Nebo, na Judéia e vários outros, em outros locais, e todos os locais sendo secretos. Então a fraternidade dos essênios, né, assim como as outras, né, que eu já mencionei, assim como essas outras que eu já mencionei, foi criada para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então os essênios eram espíritos de sentimentos puros que desciam ao planeta Terra, dando continuidade à obra de Moisés, ou seja, o preparo para a chegada de Jesus. E depois de Moisés, os essênios se espalharam por todo o Oriente. João Batista, primo de Jesus, José de Arimateia, Nicodemos, a família de Jesus e muitos outros tinham constante contato com, com o Mestre Jesus, né, e com os essênios. Tá? Então, após a morte no Calvário, a morte de Jesus, e no decorrer das primeiras décadas, além do trabalho dos apóstolos, foi em grande parte, né, com base nos mosteiros essênios, nas suas organizações assistenciais e no concurso, tá, diário e ininterrupto dos terapeutas, que o cristianismo se difundiu mais rapidamente na Palestina. E aí, então, né, já dando toda essa introdução, mostrando esse contexto dos grupos, já vou colocar aqui para vocês, né, o nascimento de Maria. Chegamos aqui no nascimento de Maria, né? Então, de acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tá? Maria de Nazaré é a personalidade sublimada que foi escolhida para desempenhar a missão complexa, gente, desafiadora, de ser a mãe de Jesus, a mãe do governador planetário. É sempre importante destacar que Maria de Nazaré, antes de reencarnar, gente, no planeta Terra, já era um espírito muitíssimo elevado. Tá? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Lá na lição 171, denominava Maria, apontava Maria como o anjo tutelar do cristianismo. Já no livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, né, conhecido antigamente como Irmão X, lá no capítulo 30 desse livro Boa Nova, ele diz que Maria é a rainha dos anjos. Então o espírito de Maria veio de um planeta do sistema estelar, né, de Sírios para a Terra. O sistema de Sírios já é um local santificado e regenerado. Já é lá local, né, de planetas evoluídos. Todos localizados na constelação do Grande Cão. E esse grande espírito, a Maria, aceitou a missão de reencarnar aqui na Terra, aqui no orbe terreno, um planeta de provas e expiações, e que na época que ela aceitou era primitivo.
né? Planeta habitado, ainda hoje, em grande maioria, por nós espíritos bem imperfeitos ainda, com muitas dificuldades morais. No Velho Testamento encontramos profecias, gente, que anunciavam tanto a chegada do Messias quanto a de Jesus. O profeta Isaías, né, como eu já falei aqui antes, ele anteviam a vinda de Maria e a vinda de Jesus, exaltando que uma moça virgem conceberia uma criança, cujo nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Foi decidido no mundo espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para a sua grandiosa e honrosa missão. Então, o anúncio dos profetas sobre a vinda da genitora, né, de Jesus, de seu filho, né, o Messias, Salvador, começou a despertar, gente, inveja, ciúme, medo em outras nações. Muitos sentimentos controversos. Os seres do planeta Terra viviam então sentimentos conflitantes entre a esperança e o medo, nesses momentos próximos à chegada tanto de Maria e mais ainda com a de Jesus. Para todos, mas principalmente para Israel, o Messias dominaria as nações. Era essa, gente, a concepção que reinava sobre quem seria o Messias. Um grande salvador de Israel, com a espada e o chicote nas mãos. E entre os homens, né, espíritos ignorantes, nascia então a preocupação de se defender desse salvador com espada e chicote na mão, que dominaria tudo para o povo de Israel. Mas o grande espírito de Hillel, ele por onde passava, mesmo plano espiritual, ele deixava na atmosfera mesmo mais densa, física, né, lugar onde ele passava, conforto e até curava enfermidades. E isso era amplificado com as ações dos espíritos de Maria e do profeta Isaías. Então, de acordo com os próprios textos bíblicos e apócrifos, Joaquim ou Eli, né, e Ana, né, os pais de Maria, eles eram velhos. Eles não sonhavam mais com a possibilidade, então, de serem o quê? Abençoados por Deus com o filho. E assim Joaquim ou Eli, né, e Ana foram avisados que seriam os pais de Maria. Um sacerdote do templo de Jerusalém, cujo nome era Azedamoá, também foi avisado através de uma visão. E Maria, gente, nasceu em Nazaré. Origem, inclusive, uma curiosidade, de muitas figueiras que hoje se espalharam por todo o mundo. A cidade de Nazaré era pequena e situada lá na Baixa Galileia. Nazaré ficava perto de Caná e ao lado de Cafarnaum, Magdala e Tiberíades. Todos esses locais rodeavam o mar da Galileia. E essa região, né, foi palco dos primeiros fenômenos de Jesus, né, do nosso querido mestre. Bom, então agora avançando mais um pouquinho, vamos falar aí sobre Maria, né? Ela nasceu e foi para a escola do templo e um tempo depois retornou a Nazaré. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí. Então, uma grande modificação mental se processou lá na comunidade local com o nascimento de Maria, né? E de tantas entidades luminosas que estavam ali nas redondezas, para dar suporte a ela. Pessoas chegavam a experimentar curas quando se banhavam ou entravam, né, nas águas lá da fonte da Virgem, que existiu lá na pequena cidade de Nazaré. Então, Maria, com a idade de 7 anos, foi testada, gente, né, pelos sacerdotes de Jerusalém, dentre eles o próprio Azedamoá. E por decisão do sumo sacerdote, ou seja, do príncipe do templo de Jerusalém, após esse teste, Maria foi retirada da casa de seus pais e foi levada, né, com 7 anos, para a escola do templo para se tornar uma virgem de Sião. Lá, né, ela ficou sob os cuidados de Eliseva, que era, né, uma virgem do templo, responsável por todas as virgens, e também em companhia da outra virgem, que era Lisiane, que era filha justamente do sumo sacerdote, do príncipe do templo de Jerusalém.
Todavia, após alguns anos, os sacerdotes, tá, decidiram que as falas da menina Maria eram perigosas demais para eles. Que Maria falava em igualdade, falava que os sacerdotes do templo, né, não podiam ficar ali com riqueza, tinham que distribuir aquela fartura, se aproximar mais do povo, e os caras não gostaram nada disso. Jesus também, né, falou isso depois. Bom, aí eles pegaram, vamos tirar Maria daqui do templo. E isso fez ela retornar para a casa dos pais. Né? E aí agora nós vamos ao momento em que Maria, vocês estão acompanhando aí, né? Vai conhecer José e tudo mais, olha só. Então Maria retornou à casa dos pais em Nazaré, após os sacerdotes decidirem que ela não tinha que ficar mais lá no templo, porque aquelas falas dela eram perigosas, né? Para lá os confortos dele ameaçavam. Então ela já não era mais criança, porque ela foi para o templo com 7 anos. E ela já voltou do templo já quase uma adolescente. E assim, né, ela saiu da escola do templo, já nesse contexto de idade. Foi nesse momento que ela recebeu a primeira visita dos essênios, que estavam no segredo e tudo acompanhando. E foram os essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor. Eles foram para conversar com a Maria, com os pais de Maria, sobre a sua missão. E os essênios revelaram que acompanharam essa estrada toda de Maria no templo, né, bem como o nascimento dela e as hostilidades lá que já estavam olhando Maria pela fala. Então, após esse primeiro encontro revelador com os essênios, né, Maria e os pais foram então visitar o templo essênio do Monte Carmelo. Aí foram lá apresentados por um dos chefes lá, né, comandavam a fraternidade essênia. O nome dele era Muni Allen, chamado carinhosamente de Pai Muni. E ele tinha assim um pouco mais de 90 anos de idade, né, no plano físico. Ele explicou, né, Muni Allen, que Maria, explicou para Maria que o Templo de Jerusalém só demonstrava os sentimentos, né, que hoje dirigia, né, eles não conseguiam enxergar realidades diferentes. E lá era um ambiente, então, de desarmonia, onde o equívoco, né, era evidente e as interpretações das escrituras eram distorcidas, né, para beneficiar lá o conforto e o luxo deles. E o comando lá do Templo de Jerusalém é puramente político e não espiritual, como deveria ser. Então, na mesma ocasião, Muni Allen, né, o pai Muni, também informou a Maria sobre as intenções do Templo de Jerusalém em casá-la com alguém escolhido por eles. Inclusive, Muni Allen, em desdobramento, ele acompanhava lá as conversações, né, dos sacerdotes do templo. Bom, então, nesse contexto, né, ele acalmou Maria, falou, olha, eles estão querendo casar você com alguém já escolhido por eles. Tá? Mas aí, Muni Allen disse para Maria que essa pessoa que eles escolheram lá no Templo de Jerusalém também era um frequentador, era um dos terapeutas da fraternidade dos essênios, né? Que estavam lá por dentro de tudo. E todavia o Templo de Jerusalém desconhecia por completo esse vínculo dele com os essênios. Né? E aí, né, Pai Muni, né, inclusive, instrui Maria a ceder à vontade do Templo de Jerusalém, porque é a vontade de Deus. Na mesma revelação, Muni Allen, a Maria, né, informou a Maria que o sacerdote rabino Azeda Moá, que sempre acompanhou ela, né, que foi lá testar ela aos 7 anos de idade, ele também era um essênio, pertencia, né, era um essênio infiltrado no Templo de Jerusalém. Quer dizer, eles estavam cercando Maria já esse tempo todo, os essênios. Então, na mesma visita ao templo, Maria foi apresentada, olha só que legal, gente, a seu futuro noivo, né, que era José ben Jacob, que era de uma família de camponeses e pertencia à linhagem de Davi. Tá? Então, José, gente, foi bem aceito na comunidade essênia. Mas José também tinha vínculos com o Templo de Jerusalém, pois ele prestava serviço lá no Templo de Jerusalém. Então, além de carpinteiro, José ele era assim, conhecedor de ervas, né?
E as fontes pesquisadas, né, que eu pesquisei aqui, dão conta que José era bem mais velho que Maria. Isso é quase uma unanimidade, né, nas fontes. Há fontes como, por exemplo, o livro O Redentor, de Edgar Armond, por exemplo, que dão conta de que José era viúvo de uma mulher chamada Débora. Tá? Essa questão da viuvez permanece controversa. Os sacerdotes do templo de Jerusalém, então, decidiram casar Maria logo com José, né? E decidiram casar ela para que ela constituísse família e deixasse logo de servir, se tornasse uma dona de casa, e aí parasse de atrapalhar os planos deles lá. Então, é claro que no final nós sabemos que o plano deles deu errado, né? Que isso aí acabou funcionando como tinha que ser. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem foi José. Né? Não tem muita coisa sobre ele, mas nós temos aqui, né, uma informação, colocando aqui para vocês, aí na tela. Então é importante destacar, gente, o quê? Que o espírito de José já havia sido escolhido antes mesmo de nascer, como todos os outros espíritos que acompanharam Maria e Jesus, né? Então, ainda lá no plano espiritual. Ele foi escolhido para fazer parte do grande projeto, tá? Do nascimento de Jesus. E isso ocorreu porque devido a pendências de outras existências. Olha só que interessante. Quando o espírito de Maria tomou conhecimento de todo o projeto do nascimento de Jesus, né, do Messias, ela se recordou do espírito, né, que conhecemos como José. Então ela propôs ao plano superior, ao plano espiritual superior, a chance desse espírito, José, né, de apagar as marcas mal vividas de um passado distante. E após a época da vinda do Cristo, né, dessa missão toda cumprida, José, gente, nutriu um enorme sentimento de gratidão pelo espírito de Maria. Em todas as suas encarnações após a existência do Messias, né, de Jesus, José manifestou reverência tanto por gratidão quanto pelo grande magnetismo de Mãe Santíssima. E é dessa forma, né, dessa maneira, ele permanece ligado a ela até hoje. Tá? E aí então chegamos, gente, enfim, né, ao nascimento de Jesus. Já falamos de Maria, falamos de José, falamos dos essênios, do encontro dele. E agora vamos, aí, enfim, ao nascimento de Jesus. Motivo de toda a comemoração, né, desse período aí, Natal. Bom, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles marcaram, então, o casamento e avisaram, né, o casamento de Maria e de José, e marcaram a todos os judeus, tá, de cidades próximas. Os ceareiros do bem no plano espiritual e os essênios do plano físico, em silêncio, acompanhavam todo o processo, né? Acompanharam o nascimento de Marta, a sua infância e agora o casamento arranjado pelos rabinos. Né? Esses rabinos, né, ou seja, sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles acreditavam que preparavam 2 ovelhas para o matadouro. Mas nem de longe, gente, eles enxergaram a exatidão dos planos divinos. Então os sacerdotes de Israel, eles esperavam o Filho de Deus, a sua maneira de entender, ou seja, de espada e de chicote nas mãos como um guerreiro dominador. O grande líder essênio, Muni Allen, né, o pai Muni, explicou a José toda a missão dele, como ocorreria o nascimento de Jesus. Ele foi instruído então pelo mestre essênio. E a missão de José seria a de um grande companheiro de Maria e pai de Jesus. E isso, gente, né, essa missão para José foi um enorme acréscimo para o progresso espiritual dele. E atentos às palavras dos profetas Elias, Eliseu, Isaías, Samuel, Jonas, Jeremias, Ezequiel, a fraternidade essênica captava cada vez mais a aproximação da descida de Jesus. Os primeiros profetas falaram da vinda de Jesus quase 1000 anos antes do seu nascimento. Essa chegada de Jesus entre os homens, gente, seu nascimento, né?
Então essa chegada de Jesus entre os homens representava a evolução do planeta Terra, que sairia de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E saiu. E somos hoje um mundo de provas e expiações. E agora, com pouco mais de 2000 anos, a Terra se aproxima do fim da transição como mundo de regeneração. Então, o objetivo maior da chegada do Mestre Jesus foi a reforma do homem, né? Foi a reforma de todos nós. Fazer do homem um ser renovado em pensamentos e atitudes. Para que Jesus, então, nascesse, foi necessária uma longa e dolorosa adaptação, em se tratando de sua colossal envergadura luminosa. Por isso, muita coisa na chegada de Jesus, no nascimento de Jesus, no preparo, foi ímpar e especial e único. Seja a concepção e a gravidez de Maria e o próprio corpo que Jesus utilizou. Foram processos ainda desconhecidos pela ciência de hoje e por nós, né, espíritos altamente ainda imperfeitos. Bom, então chegamos agora à nossa parte, né, da conclusão, né, pessoal do chat que está aí assistindo, né? Vamos lá agora, que tem surpresa aí, já já. Bom, então, eu espero ter conseguido aqui em apertadíssima síntese trazer uma conversa agradável, gente, utilizando como fonte os textos bíblicos, os apócrifos, as obras deixadas por Kardec e as muitas outras obras ditadas pelos espíritos, tá? Então, eu trouxe uma pequena síntese sobre a visão do espiritismo codificado, né, sobre a chegada do nosso querido, né, amado e grandioso Mestre Jesus entre nós, e também, principalmente, né, Maria, José, os Essênios e o Natal. Muito mais pode ser trazido, é claro, tá, em muitas outras conversas, mas hoje, junto, né, conhecemos um pouco mais, não é? Nós conhecemos, então, um pouco mais, né, tanto do ambiente espiritual quanto do ambiente físico que envolveu a chegada do nosso governador planetário, tá? Emmanuel nos diz, lá no início da nossa conversa de hoje, gente, no texto da página inicial, tá? Para quem acompanhou, né, que diante do Natal devemos lembrar da glória da manjedoura e agradecer praticamente por todo o resto, né? Ainda enaltecendo a lembrança da manjedoura, Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, lá no texto Oferta de Natal, nos descortina que enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos, né, também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. A manjedoura, pessoal, nos aponta que nos primeiros instantes, entre nós, os ensinamentos, né? Nascimentos também caberia, mas os ensinamentos já tiveram início com a humildade. Então, a mensagem em primeira mão foi que o Mestre desceu para servir, lá na manjedoura. Como Jesus gostaria que fosse comemorado o seu aniversário na noite de amanhã. Ele é o maior aniversariante, gente. Comemoramos Jesus quando percebemos a importância dele em nossas vidas. Não é? Tomar um pouco de água. Bom, e nessa questão de perceber a importância de Jesus em nossas vidas, para Paulo de Tarso, Jesus nasceu quando? Jesus nasceu na estrada de Damasco quando o cegou com uma intensa luz, né, e perguntou por que o perseguia. Quem lembra, né? Para Zaqueu, gente, Jesus nasceu quando ele o interpelou em cima da figueira, que por sinal dizem que existe até hoje. Para Joana de Cusa, nossa querida Joana de Ângeles, Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, lá. Para João Batista, Jesus nasceu no instante em que, chegando lá ao Rio Jordão, Jesus pediu a ele que o batizasse. E para o jovem rico, olha só,
Jesus nasceu naquele dia em que ele recebeu o convite. Né? Mas nasceu, né, depois, né, mais ainda, na figura desse espírito jovem rico, que foi o espírito, né, que conhecemos hoje como Meramês, que foi aquele jovem rico. E quando Jesus nasceu para cada um de nós? Quando, gente? Ou ainda não nasceu? Então, com a árvore linda, iluminada, cheia de presentes, cercado pela família, ceia farta, lembremos também daqueles que nem carinho possuem, nada disso possuem. Por tudo que Jesus e os seres angelicais fizeram e fazem por nós, lembremos disso, pelo menos nesse Natal, gente. E que o Natal dentro de nós aconteça daqui para frente em todos os dias desse novo ano, né? Tá bom, gente? Então é um Feliz Natal, tá? E agora para a prece inicial, na prece final, perdão, nós temos mais uma surpresa, né? Olha aí a nossa irmã Jo com a nossa irmã Iris com um presente para vocês. Vamos acompanhar. Boa noite. Nós vamos cantar a música Cativar, Iris vai tocar, cantar. É uma música, é uma composição, né, a versão de François Hardy, e nós sabemos que já foi gravada por alguns grupos espíritas, né, alguns cantores do movimento espírita, mas a gente não sabe, né, realmente quem foi que fez essa versão. Então a gente vai estar cantando para vocês. Letrinhas e todas juntas.
agradecimento a Deus por tudo que vivemos neste ano de 2021. As portas do Natal. Queremos agradecer, querido Deus, pelas bênçãos da vida a todos nós concedido. Como disse a música, cativar é amar. Que tenhamos, Senhor Jesus, cativado e que saibamos que somos responsáveis por tudo aquilo que cativarmos, que semeamos e colhemos. Jesus, meigo nazareno, envolva todos os lares da terra, a todos aqueles que te buscam e aqueles que ainda não te encontraram. Deus de amor, espíritos amigos, derramem sobre a terra os seus eflúvios de amor, porque somos carentes, Senhor, de suas dádivas, de suas graças. Que possamos nos fortalecer e nos prepararmos para o ano que virá, conscientizando-nos de que precisamos ser melhor do que já somos. E assim, Senhor, com as suas graças, pedimos que derrame sobre toda a terra o teu amor incondicional. Olha, Senhor, para todos que sofrem, os pequeninos, os enfermos, os viciados, os corruptos, aqueles, Senhor, que de alguma forma ainda pensam enganar-te, mas o bem há de preponderar, porque, Senhor, foram as suas palavras e elas não passarão. Bendito sejas tu, Mestre Jesus. Bendito sejam todos os espíritos de luz. Bendito seja Deus, Pai Criador. E que as bênçãos do universo, da Mãe Natureza, ecoe, corra, Senhor, nas dimensões da camada da esfera terrena, espairando, espargindo amor e paz. E que na noite de Natal, na lembrança de seu nascimento, toda a terra seja luz. E que perdure, Senhor, nos corações a paz, o amor e a fraternidade. Gratidão hoje e sempre, Senhor. E como dizem os espíritos amigos, nos preparemos sempre para o melhor. Mas a terra precisa de nós. O planeta clama pela mudança humana. O planeta clama, Senhor, pelas graças da transformação dos teus filhos que aqui habitam. Que sejamos gratos por esta morada, a qual nos acolhe. É Natal, às beiras dos lares da humanidade. Se com todos nós, hoje e sempre, Divino Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Gratidão a todos, o nosso abraço fraterno. Que Jesus abençoe a todos os irmãos. Agradecemos ao Brando pelo convite. Um abraço aos irmãos da BBM. Que Jesus abençoe a todos, que possamos nos fortalecer
na certeza da base que a doutrina nos traz e no Evangelho de Jesus. Essa a maior fortuna que temos. Um abraço fraterno a todos, meu, da Iris, né, Iris? Um beijo a todos. Que Jesus abençoe os lares de cada um. Que sejamos amanhã o reflexo de tudo de melhor que buscamos exercitar nesse hoje, nesse ano. Feliz Ano Novo, Feliz Natal a todos e muita paz. E aí, pessoal, gostaram, né? Muito obrigado, irmã Jo, muito obrigado, Iris, tá? Agradeço a participação de vocês, assim como também agradeço a participação da irmã Marlene lá no início do estudo. E olha, tem mais uma surpresa para vocês, não acabou não, peraí. Olá, pessoal, aqui quem tá falando é a Michele. Eu vim aqui desejar a vocês um Feliz Natal, um 2022 repleto de realizações, de muito amor, de muita paz, de muita confiança e de muita fé. Um beijo no coração de todos vocês, recebam o meu abraço virtual e o meu carinho. Bom, pessoal, é isso aí, né? Tivemos agora mais uma surpresa, né? Que foi a nossa amiga Michele. Então, agradecemos aí a todas as participações especiais, né, na nossa conversa de hoje. Agradecemos a Marlene, agradecemos a Jo, a Iris e a Michele também. E assim, gente, então nós vamos nos despedindo, né? Mas antes, eu vou pedir para vocês, não se esqueçam de curtir esse vídeo e também os outros vídeos do canal, de curtir e de assistir. E também de indicar, não é, para seus amigos, tá, para sua família, para que o YouTube, né, possa perceber aí o aumento de visualizações, de curtidas e tal, e possa divulgar através de seus algoritmos para mais pessoas, tá, na internet. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um Feliz Natal. Boa noite.